Alô, amigos e amigas corretores e corretoras de imóveis de todo o Brasil. Estamos hoje com mais um quadro de corretor para corretora, com a nossa amiga Marlene Felipe, bacharel em Direito, corretora, presidente do CRES do Pará, é a primeira presidente de CRES do sexo feminino do norte e nordeste do país. Marlene, se apresente para a maioria dos cearenses que não lhe conhecem, apesar de você ser filha de cearense, como um bom paraense, né? Sempre o pessoal aí do norte é descendente de cearense. Boa tarde a todos que nos assistem. É um prazer enorme. Fiquei lisonjeada com esse convite por parte do meu querido Tibério, que foi uma das primeiras pessoas que eu conheci a partir do momento que eu me tornei tesoureira do Cresce Pará Amapá. Perfeito. Marlene, eu sei que você trabalha com venda, com administração de imóveis, é uma mulher super ocupada. Como é que você arranjou tempo para se envolver com o Cresce do Pará, começando numa tesouraria? Na verdade, eu fui funcionária pública a vida inteira, né? Desde os meus 16 anos de idade. Foi quando eu fiz o meu primeiro concurso para professora na cidade de Castanhal, e, inclusive, passei em primeiro lugar. E, quando foi para fazer a contratação, o prefeito não queria me contratar porque eu era menor de idade. Na minha cidade não tinha advogado naquela época. Meu pai, através de um amigo, constituiu um advogado em Belém, né, na capital, e fez valer os meus direitos como professora que eu era. E no edital, se é que a gente podia chamar aquilo de edital, que era a folha de uma cartolina numa biblioteca pública, a qual eu guardo até hoje essa folha de cartolina, a exigência é que fosse professora formada já, porque eu primeiro fiz o curso de professora regente, depois de professora normalista. E aí eu já era formada e ainda por cima tinha tirado o primeiro lugar e o prefeito não queria me contratar. E o meu pai fez valer os meus direitos, mesmo sendo uma pessoa semi-analfabeta, mas eu comecei a trabalhar aos meus 16 anos de idade. Bom, em seguida fiz concurso no Estado e fui fazendo outros concursos da minha vida, do qual hoje eu sou aposentada por 3 lugares. Muito bem. E sempre o papai, apesar, como eu disse agora há pouco, meu pai veio do Ceará, né? Meu pai sempre primou pela nossa educação. Tanto é que eu sou a mais velha de 14 filhos. 14? 14. E nós sempre estudamos em colégio particular, não que estudar em colégio público seja demérito, mas é que a minha mãe era professora e ela achava que isso aí era primordial. E assim ele fez. Nós somos 8 homens, somos 8 mulheres e 6 homens. As 8 mulheres, todas são formadas, inclusive eu tenho uma das minhas irmãs doutora, pós-doutora, tá? E os meus irmãos homens, nenhum fez curso superior. Entretanto, conseguiram ser bem-sucedidos na vida, em todos os sentidos, constituir família, enfim. Bom, Perfeito. continuei trabalhando, trabalhava de manhã, intermediário, à tarde, à noite, toda hora, e resolvi prestar o vestibular. Naquela ocasião, só existia a Universidade Federal do Pará, na minha região, e isso no ano de 1974. Eu até hoje ainda lembro o número da minha matrícula na Universidade Federal do Pará, 7430-862. 62 foi a minha classificação no universo de 200 pessoas para o curso de História, do qual eu sou licenciada e bacharel em História. O tempo passou, eu fiz Direito, mas eu nunca prestei o exame da ordem
Por uma razão ou outra, muito ocupada, eu fui para a Universidade Federal do Pará, eu trabalhava na assessoria de relações nacionais e internacionais, eu viajava muito, eu tenho filhos, e a minha vida sempre foi assim, bem atribulada, mas no bom sentido, e eu tenho um orgulho enorme de todas essas atribulações. Mas, mesmo assim, estudei, fiz pós-graduação, estudei na Unicamp, e por aí vai. Mas, para me tornar corretora de imóveis, vamos focar, né? Marlene, só lhe interrompendo aqui, nós temos mais uma coisa em comum, embora nos conheçamos há mais de 3 anos, eu também sou formado em História pela Universidade Estadual do Ceará, matrícula 7910-760. Que bonitinho, que fofo. Olha, se eu estiver falando demais, tu podes me... Não, pode falar, mas continue. Então eu dava aula, sabe? Morava em Castanhal, dava aula em Belém, depois inverteu. Eu morava em Belém, dava aula em Castanhal e ministrei aula em várias cidades do interior, no sul do Pará. Enfim, já foi uma vida assim bem cheia de atribulações, mas sempre no sentido de ser o diferencial, não era ser professor. Não era mais uma, era a professora. Eu sempre fui muito estudiosa, entendeu? Muito estudiosa. A mamãe não dava moleza para a gente, entendeu? Tinha o limite das notas, era a mamãe que estabelecia, entendeu? Perfeito. Não era o que a gente queria. Bom, para me tornar corretora de imóveis foi o seguinte, eu fui fiadora de um contrato de locação que o escritório era do doutor Miguel Lobato de Vilhena, não sei se você chegou a conhecer, mas ele foi conselheiro federal, enfim, uma pessoa conhecidíssima aqui na minha cidade, que lamentavelmente já se foi. E aí, um domingo, ele me chega em casa para me cobrar o aluguel atrasado, entendeu? Bate na porta, assim, parecia que era a polícia, de manhã cedo e tal, e eu abri, perguntei o que ele gostaria, ele falou que era sobre esse aluguel, que eu era fiadora e tal. Eu peguei e falei para ele que na segunda-feira eu iria no escritório dele resolver isso. E assim fui, né? Não tinha outra saída. Cheguei lá e eu falei para ele, olha, doutor Miguel, houve talvez um erro, mas um erro não justifica o outro. Eu, na verdade, não tenho condições de pagar essa garantia de uma vez. Os senhores analisaram o meu cadastro, eu sou uma professora, então, na verdade, eu não teria nem sustentação econômica para dar essa garantia. Bom, para sintetizar, a partir daí, começamos a conversar, nos falávamos ao telefone, e ele viu que eu tinha boa intenção, mas o que eu não podia pagar era um valor sensível, eles já vieram me cobrar depois de 8 meses de atraso. Quer dizer, já era muito alta a dívida. Aí, um belo dia, ele foi na minha casa e me disse, eu vim aqui lhe dizer que não precisa você pagar. Você mostrou que tinha boa fé e tal. Daí nasceu essa amizade, a amizade é essa que ele ficou. Você tem o perfil de ser corretora de imóveis, você faz isso, você faz aquilo. E ele me incentivou muito para que eu fizesse. Tanto é que o meu diploma é um diploma de corretor de imóveis, é daí do Ceará, entendeu? Eu fiz o curso aqui, mas o meu diploma era assim, era uma equipe que vinha uma vez por mês, mais ou menos assim, eu lembro. Era do CETRED, então? Era do CETRED? Exatamente. O diploma é do Ceará, é de Fortaleza. E aí eu comecei, mas eu era funcionária pública e acabei absorvendo clientes praticamente só da universidade. Então, eu comecei assim, administrando imóveis do reitor, do pró-reitor, do professor, dos meus colegas de trabalho, né? E fui caminhando até me aposentar de todos os lugares que eu trabalhava. Paralelo a isso, eu tenho 2 filhos, e o meu menino, Joaquim, ele também fez direito, a Marilene também fez direito, e assim que ele se formou, ele diz que ele fez direito por causa de mim, mas que não era isso que ele queria. Mas aí, com 18 anos, eles fizeram o curso de corretor e nós... meus negócios deram uma guinada sensível, entendeu? Sensível mesmo. A ponto que, em 2010,
2010, eu abri até uma empresa em São Paulo, entendeu? Abri uma SA em São Paulo. E fiquei com ela até ano passado, em setembro, quando eu obtive uma proposta irrecusável para vender a empresa. E aí, estou aqui como corretora de imóveis. Muito bem, parabéns. Eu queria que uma das minhas filhas, que fez direito, à época eu até coloquei um correspondente bancário para ela, mas ela não quis ficar na área imobiliária, foi para banco. Tá? A outra mais velha é dentista, então eu continuo só. Deixei a administração de imóveis, já fui administrador de imóveis 3 vezes, né? E vendi a carteira 3 vezes. Hoje eu me dedico única e exclusivamente à venda. Mas vocês aí, o seu escritório, você e sua família, gostam mais de administrar ou de vender? Ou os dois do mesmo jeito? Os dois. Hoje eu tenho uma carteira de administração de 561 imóveis, tá? E trabalhamos muito com vendas e vendas de grande porte, entendeu? Tenho clientes que são de fora do país, clientes que só compram imóvel conosco, e o Joaquim, meu filho, ele que faz as imagens, e é uma coisa assim muito bem produzida, e eu falo isso não só como mãe, é que as pessoas realmente veem o diferencial das nossas imagens da nossa imobiliária. Inclusive, nós demos uma repaginada no nosso escritório, na nossa empresa. Eu mandei fazer layout, tudo. Foi feito por uma pessoa até de Portugal, uma indicação do meu arquiteto, e deu uma outra conotação, né? Eu fiz agora, dia 11 de junho, eu fiz 26 anos, e a minha empresa tem 25 anos, inclusive ano passado nós comemoramos isso aí. Tem que seguir os bons exemplos, né? Eu falei isso porque você realmente falou na repaginação e tudo, isso é fundamental. Quando eu abri essa empresa em São Paulo, Tibério, foi também um grande diferencial na minha vida, para mim e para o Joaquim, porque a Marilene, que é a minha filha, ela é só do financeiro, entendeu? E eu aprendi muita coisa, até porque nós tínhamos parceria com empresas americanas, a Tishman foi nossa parceira, e eu aprendi muita coisa. É um mercado totalmente diferenciado. Agora, nós temos quer dizer, eu falo por mim, eu tenho um propósito, e assim eu criei meus filhos. A gente tem sempre que se atualizar, entendeu? Você não pode se restringir a alguns detalhes, você tem que ler. É um investimento que eu faço assim todos os dias. Eu adoro ler tudo, 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 entendeu? Eu não sou a melhor aqui em Belém, obviamente, não teria a coragem até de dizer isso, mas eu posso te dizer que a gente se esforça para ser uma imobiliária diferenciada, e fundamentalmente nessa questão da transparência. É isso que conta. Agora também você já tem essa experiência que você passou esse tempo no escritório em São Paulo. São Paulo é outro mundo, né? É um Brasil à parte, em tudo. Pois é. Mas eu posso dizer que eu procuro, sempre que nós temos oportunidade, eu procuro essas oportunidades para a gente fazer curso, se especializar. Nós, de vez em quando, o Joaquim, com muito mais frequência, nós vamos muito a Miami, e lá nós temos uma parceira, a Patrícia, e sempre que nós vamos, nós fazemos assim, uma imersão naqueles empreendimentos. É um mundo também totalmente diferente, é um mundo muito bonito, é muito legal. Enfim. Marlene, agora me fale aí um pouco como é que está sendo sua experiência como presidente do CRESP. Antes você era tesoureira, agora você está na presidência, você está convivendo muito mais com os problemas administrativos do dia a dia. Me conte aí o que você esperava, o que você achou bom e o que você se decepcionou. Se não quiser falar do que se decepcionou, não tem problema, viu? Como é que é? Se não quiser falar no que se decepcionou, se tivesse decepcionado, não tem problema. Eu peco pelo meu excesso de clareza, mas não peco por omissão. 2. Acho que é por isso que a gente sempre se deu muito bem, né, Tibério? Com certeza. Então, eu já
eu já convivia internamente aqui com o Cresce, juntamente com o meu antecessor, o qual eu tenho um carinho muito especial, mas eu entendo que alguns ranços que ficaram me atrapalham. Aí tu chegas, né? Mulher, querendo botar ordem na casa, enfrentei várias coisas. E ainda cheguei aqui com um PAD pela frente, né? Com o PAD do melhor fiscal da minha base. Eu acho até que o doutor João Teodoro teve pena de mim, que um dia ele até me ligou para saber se estava tudo bem. Eu digo, está. A gente vai, enfim. Então, aqui foi muito difícil. Para os homens é difícil, imagine para uma mulher, que o pessoal vê como mais fraca, que não tem pulso, não sabe gerir. Apenas acham, porque... Acham. Não, apenas acham. Apenas acham. Aí, paralelo a isso, eu contratei um superintendente, entendeu? Até está aqui próximo, está me ouvindo, mas é dito em prosa e em verso pela minha diretoria, com algumas exceções. É o cabra, né? Como a gente diz no Nordeste. É o cabra. Então, se não fosse ele, eu estava frita, entendeu? Ele resolve tudo, ele me ajuda bastante, é um menino extremamente inteligente, ele é advogado, ele entende de tudo. Até para montar todo esse esquema aqui para eu falar contigo, ele ajeitou, ele é uma pessoa muito do bem. Mas eu posso te dizer que nós avançamos bem. Eu, quando me candidatei, eu fiz uma relação daquilo que eu gostaria de mudar. Né? Eram 127 itens. Agora que eu estou no 89. Tá? Já andou bem. Mas o primeiro dia foi logo assim, mandar plotar os carros, já começou daí. Né? Aí mandamos plotar os carros só saem especificamente para fiscalização. A presidente, ela vem todos os dias para o Cresce no carro dela. A gasolina dela não é nada, não tem nada a ver com o Cresce. Entendeu? Então, plotamos os carros, mudamos o horário, que o horário aqui, ele só começava a trabalhar 8h30, era uma CLT à parte. Aí nós colocamos no horário previsto pela legislação. E eu continuo mudando as coisas e estamos agora nas redes sociais, que isso era uma coisa que nós não tínhamos. Enfim, Tibério, é muita coisa, mas eu ainda tenho muita coisa para fazer. Aqui nós já funcionávamos muita coisa e estamos tentando mudar muita coisa. Imagine você que pegou querendo mudar 100 e tantos itens. Pois é. Aí, com relação aos funcionários, agora eu vou fazer um concurso, né? Estou me organizando para fazer um concurso, vamos implementar aí esse plano de demissão, e os salários aqui, eles são sensíveis, viu? São sensíveis. Se tu comparares com um professor que entra hoje na Universidade Federal do Pará, que ele tem que ter pelo menos uma especialização, né? Ele entra... ele faz concurso, ele começa a ganhar 2.000 e poucos reais. Né? Uma pessoa que fez pelo menos uma especialização, estudou e muito. Então, eu vejo os salários daqui muito bons. Marlene, nós fizemos aqui o último concurso nosso, nós exigimos nível superior. Sabe? Começamos... Nós também vamos exigir aqui no nosso concurso nível superior. Vamos exigir. Tem que ser, porque os corretores hoje, 80% já tem nível superior também. Então, a gente tem que tratar de igual para igual, né? De igual para igual. E outra coisa, se a pessoa não se qualifica, ele fica à deriva, né? Ele não pode acompanhar a modernidade. Eu posso dizer que eu mesma, na condição de presidente, em termos de tecnologia, alguma coisa eu já aprendi, entendeu? Se eu sabia muito pouco, eu agora sei um pouquinho mais, entendeu? Muito embora eu tenha aqui o meu superintendente, que é meu anjo da guarda, que ele sabe tudo de tecnologia, então eu já sabe, né? Tudo eu recorro a ele. Aqui também nós temos superintendente, nós temos algumas coisas, e eu disse, olha, pessoal, eu cada dia aprendo mais aqui, porque muita coisa eu não sabia que podia, nem que existia, nem que dava para fazer.
Então a gente vai aprendendo dia a dia. Agora também vocês vão aprendendo muito comigo, porque realmente têm aprendido, né, com a gente, a experiência da gente, né? Então fala mais alto, né? Agora, na condição de presidente, o que me gratifica, digamos assim, é a gente poder estar contribuindo para com a classe, para com a sociedade, dando uma outra roupagem para o Cresce, no sentido de atender os pleitos, né? E, enfim, é nesse sentido que eu me gratifico de tomar meu tempo, porque quando eu me candidatei, eu dizia para o meu antecessor, eu virei ao Cresce 3 vezes na semana. Então, desde que eu iniciei, eu venho todos os dias, com exceção se eu estiver viajando, né? Eu não consigo vir 3 dias, e é telefonema toda hora, áudio, é isso, é aquilo, enfim, é bem dinâmico. Mas eu espero cumprir o meu tempo aqui de forma que possa deixar marcado o trabalho, que é o nosso trabalho, nós temos um cargo honorífico, consequentemente, o nosso trabalho é feito, eu entendo que da melhor forma possível, né? Porque ninguém vem trabalhar sem ganhar por trabalhar, por não ter o que fazer, que não é o nosso caso, que a gente tem muito o que fazer, muito o que fazer. O meu escritório, por exemplo, eu vou de manhã, todos os dias, mas à tarde, o dever de casa vai lá para casa, para eu terminar à noite, por aí. Né? Eu sempre digo que a gente está numa posição dessa, o bom que a gente tira de proveito são os relacionamentos. Isso aí a gente sai e as amizades reais e verdadeiras, elas ficam e se solidificam. Uhum. Pois é. É por aí, Tibério. Minha amiga, me diga uma coisa. Você gosta de venda? Me diga aí uma história engraçada de venda sua. Assim, um cliente, uma venda. Pode até não ter acontecido, mas foi engraçado. Conte aí. Eu não diria engraçada, mas engraçada eu não teria nenhuma para te contar. Eu te diria tortuosa. Pois conte. Bom, há algum tempo atrás, tem muitos anos isso, né? Eu fui convidada para vender uma grande propriedade. E essa propriedade já é uma propriedade que hoje seria 30 milhões. Naquela época, eu não lembro exatamente, mas se fosse hoje, seria uns 30 milhões. E aí, um amigo meu de faculdade me indicou para esse senhor e tal. Aí, acertamos todas as bases do negócio. Ocorre que eu arranjei um comprador em 9 dias para fazer essa compra. E numa sexta-feira foi marcado para nós começarmos as tratativas e tal. Quando foi no sábado, ele me chamou para eu ir à casa dele, que ele queria conversar comigo. E aí, eu chegando lá, ele me disse, olha, dona Marlene, eu não vou lhe pagar os 5% que nós combinamos, porque a senhora praticamente não trabalhou no imóvel. Então, eu vou lhe pagar 1%. Eu falei para ele, eu não aceito. Não, mas como e tal? Aí eu falei, o que foi tratado é 5% e eu não abro mão disso. Será sábado à tarde, na casa dele e tal. Quando foi na segunda-feira, nós fomos para o escritório de um advogado, amigo dele, para fazer o trabalho. E eu fiz questão que constasse lá, já que ele não me permitiu fazer o contrato de compra e venda, que constasse a minha comissão. 100%. Isso tem exatamente 21 anos, esse fato. Aí ele colocou, ele disse que não concordava, que ele ia colocar 1%, e, consequentemente, claro que eu não assinei, né? Mas, como ele estava vendendo, vamos dizer, uma propriedade de 30 milhões, ele só ia declarar oficialmente 15 milhões, eu falei, aí que está, vamos dizer assim, o pulo do gato. O doutor Miguel me fez eu contar essa história inúmeras vezes nas reuniões que ele fazia.
Aí, quando foi na segunda-feira, fomos para lá e tal, quando terminaram, eu peguei a documentação e tudo. Aí ele, a senhora passa em casa tal dia para pegar o cheque. Fui lá. Por sinal, era na mesma rua que eu morava. Aí, quando eu cheguei lá, ele me deu o cheque. Foi me entregar o cheque da metade da comissão, de 1% da comissão. Aí, eu falei para ele que eu não aceitava. Aí, ele ficou insistindo e tal. Quando foi um determinado dia, ele incomodado, porque ele sabia que eu ia correr atrás dos meus direitos, né? Aí, eu disse, eu quero uma reunião hoje com o senhor, mas eu quero no nosso escritório. No meu escritório, né? E lá no meu escritório eu digo o que eu quero, né? No dos outros eu tenho que... Aí, quando chegou lá, eu peguei e disse, olha, o senhor tem 2 opções para me pagar. Veja bem, ou o senhor me paga os 5%, que foi combinado que eu tenho aqui o contrato de exclusividade, onde está dito que o senhor vai me pagar 5%, ou eu vou pegar esse documento que o senhor fez, que vai declarar só a metade. Na verdade, isso não é uma coisa simpática, não é o que eu gostaria, entendeu? Mas eu não tinha outra alternativa. Mas antipático foi ele faltar com a palavra, né? Aí ele foi num cartório falar com um amigo meu, que era o tabelião, ele sabia que nós éramos muito amigos, e aí a pessoa disse para ele, olha, mesmo que você tivesse só verbalizado, o que é combinado não é caro. E aí ele não teve outra saída, mas isso me consumiu vários dias, porque era assim uma comissão, era a primeira grande comissão da minha vida naquela altura. Né? Olha, 30 milhões hoje, 5%, né? E aí ele ainda queria me pagar parcelado, aí eu também radicalizei. Eu digo, não, eu não quero parcelado, o senhor recebeu à vista, eu quero minha comissão. Aí ele queria me dar um cheque, eu digo, também não quero cheque, eu quero um depósito na minha conta, que eu fiquei pensando, eu vou ficar correndo com esse cheque atrás desse homem, considerando que ele tinha uma folha corrida não muito recomendada. Mesmo assim, o problema é que o cliente, geralmente, ele acha que a gente faz o trabalho rápido, mas não é. É porque, às vezes, a gente tem uma pessoa para aquilo, tá? Eu digo assim, ó, cara, eu acho que eu tenho uma pessoa para esse teu negócio aí, porque já mandou me procurando, me encomendando algumas coisas, é investidor. Agora, o acertado não é caro. E ainda mais se está escrito, porque tem pessoas que só vai estando escrito, né? Pois é. E também nessa ocasião, eu lembrei agora, eu tinha um cliente que morava aí em Fortaleza. Aí eu liguei também para o seu Nogueira, conversei com ele, e ele sempre foi um entusiasta assim, da minha profissão, entendeu? Ele me conheceu desde pequena. E ele falou, não abra mão, se ele quiser lhe pagar 4,99%, não abra mão. Se ele tivesse combinado com você, tudo bem. Mas depois que o negócio, outra coisa, se você vendeu em 9 dias, sorte dele, que ele estava há anos para vender essa propriedade, que ele conhecia a pessoa. Eu tive sorte, eu tinha conhecimento, que na universidade eu conheci muitas pessoas assim, que até hoje são meus clientes, professores que já estão aposentados, e por aí vai, por aí vai. Minha amiga, eu agradeço muito a sua atenção, esse bate-papo. Descobri que nós somos historiadores, tá certo? E a gente precisa encerrar porque tempo de internet não é como a gente quer. Mas em breve nós encontraremos em Foz e faremos aquela festa da comemoração dos 60 anos da nossa honrosa e gloriosa profissão, porque eu sinto orgulho de ser corretor de imóvel, como eu sei que você sente também. Viu? Tá bom, Marlene. Marlene, a gente vai só botar aqui uma coisinha aqui na tela para você ter de recordação, que depois eu mando pro seu WhatsApp, tá certo? Não tá aparecendo não, Marlene, aí? Um bonequinho, sim. Pois é você, minha amiga. Adorei. Viu? Ai, que bonitinho. O pessoal aqui faz sempre com o maior carinho, tá bom? Muito Você sabe, obrigada, você dispõe dos seus amigos aqui do Ceará, porque precisar, né? Estamos aguardando sua visita. Você disse que viria. Eu vou sim, com certeza. Obrigada, Tibério. Um forte abraço. Abraço. Até mais. Tchau.
Amigos e amigas, e o programa de hoje fica por aqui. Nos acompanhe no YouTube e siga as nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Obrigado.